O arame farpado é uma daquelas invenções simples que, à primeira vista, pode até parecer sem muita importância histórica, mas que na prática teve um impacto enorme no desenvolvimento de nossa sociedade, principalmente na história da propriedade privada, devido ao papel fundamental que ele teve na expansão da pecuária e da agricultura para o oeste dos Estados Unidos, o famoso Velho Oeste. Além de ser uma história cheia de curiosidades, o arame liso já era fabricado desde a Idade Média a partir do ferro quente, que era puxado para produzir pequenos pedaços de fio maleável. Técnica que obviamente foi sendo aprimorada e que por volta de 1870 já permitia produzir fios relativamente lisos, de alta qualidade em várias dimensões. Só que estes fios lisos não eram muito bons para serem utilizados como cerca, para conter os animais ou proteger a propriedade de intrusos. De modo que, até aquele momento, as técnicas mais utilizadas para demarcar as divisas e proteger as propriedades eram basicamente a construção de cercas de pedra, o plantio de arbustos espinhosos e a construção de cercas de madeira. Soluções que geralmente eram caras e trabalhosas, mas adequadas para as pequenas propriedades europeias, mas impraticáveis para as novas propriedades que estavam sendo criadas na América, com centenas de hectares. Alguém precisava criar uma solução mais eficaz para isso. Felizmente, onde tem um problema, geralmente tem alguém pensando em como resolvê-lo, e neste caso eram várias pessoas, cada uma com a sua versão de cerca. Para ter uma ideia, entre 1867 e 1874, foram mais de 200 patentes registradas só nos Estados Unidos, com a primeira patente sendo esta de Lucian Smith de Ohio, depositada em 1867 e concedida em 1876, levando muitos a afirmar que ele seria o primeiro inventor da tal cerca. Isso acaba gerando uma certa disputa com os defensores de Michael Kelly de Illinois, que depositou o pedido dessa patente no ano seguinte, em 1868, mas que supostamente já era desenvolvida desde 1863. De todo modo, a versão mais familiar do arame farpado e que foi um sucesso comercial só seria patenteada alguns anos depois por outro inventor. Em 1873, um professor de Nova York chamado Joseph Glidden, que havia adquirido uma fazenda em Illinois, estava visitando uma feira local quando se deparou com este modelo de cerca, patenteado por Henry Rose. Era um dispositivo de madeira com pontas afiadas e projetado para ser fixado em uma cerca já existente. Uma ideia inovadora, mas que infelizmente não estava rendendo muitas encomendas. Glidden também não comprou a cerca, mas levou parte da ideia com ele. O desafio principal era criar uma cerca que pudesse delimitar a propriedade e conter os animais por meio da dor, sem machucá-los gravemente. Mas essa cerca também precisava ser de fácil instalação, e principalmente ser viável para a produção em larga escala, o que a tornaria barata. Foram meses pensando e testando ideias até que ele chegasse a este projeto com 2 fios de arame que eram torcidos juntos para fixar as farpas no lugar. Uma ideia que ele patenteou em 1874, após muitas batalhas judiciais envolvendo centenas de outros inventores de cerca deste tipo. Era isso, você deve estar pensando, fim da história, era só fabricar e vender, vender, vender. Não foi tão simples assim. Apesar de hoje ser algo simples, naquela época esta invenção gerou muita polêmica. Nas primeiras demonstrações e tentativas de venda das cercas de arame farpado, o gado que avançou sobre ela acabou se ferindo, gerando uma publicidade negativa tamanha que acabou com as vendas. Um cenário que era reforçado pelas críticas dos nativos norte-americanos, que chamavam a invenção de corda do diabo, porque ela prendia no pelo dos bisões que, se não morriam de fome ou sede, morriam pelas infecções causadas pelas farpas. Além disso, os vaqueiros se opuseram à sua utilização por temer perder o emprego, já que a cerca reduzia a necessidade de vaqueiros para supervisionar e pastorear o gado. Eles também alegavam que as cercas limitavam o movimento do gado, prejudicando o comércio. A terra e a água, que antes era aberta para todos, começou a ser cercada pelos proprietários rurais, gerando inúmeros conflitos entre os vaqueiros e os fazendeiros, além de prejudicar o trânsito dos animais selvagens que não conseguiam mais chegar nas fontes de água e alimento. A opinião pública só começou a mudar quando os vendedores de arame farpado entraram em cena, demonstrando o quanto era barato e rápido construir uma cerca com ele. Ainda mais em lugares como este, onde quase não existiam árvores para construir uma cerca de madeira. Eles também começaram a fazer demonstrações públicas, confinando novilhos e outros animais não domesticados em um curral cercado com arame farpado. Uma tarefa que ele executava perfeitamente bem. Ações que acabaram gerando uma repercussão positiva entre a maioria dos novos fazendeiros, impulsionando as vendas. E o momento não poderia ser o mais oportuno para isso. Lembra dessa imagem? Ela representa a expansão para o oeste dos Estados Unidos. Em 1862, o presidente Abraham Lincoln sancionou a Lei da Propriedade Rural, que buscava colonizar as terras do oeste americano.
ou, dependendo do ponto de vista, tomá-las dos povos nativos locais. A lei dizia que qualquer cidadão tinha o direito de reivindicar até 160 hectares de terra, desde que construísse uma casa e cultivasse o solo por pelo menos 5 anos. Uma lei que só pôde ser posta em prática com o uso das cercas de arame farpado, que além de serem rápidas de implantar, evitavam a fuga do gado e a invasão das terras por parte dos povos nativos. Uma lei que também ajudou a impulsionar as vendas da fábrica de Joseph Glidden, que em 1878 já tinha fabricado algo em torno de 420 mil quilômetros de arame farpado, o suficiente para dar 10 voltas ao redor da Terra e o deixar milionário, o tornando um barão do arame. Depois disso, o uso do arame farpado se estendeu para uma infinidade de aplicações que eu vou deixar para que você comente aqui embaixo no vídeo algumas delas. Bem, vou ficando por aqui. Um grande abraço aos apoiadores do canal e nos vemos no próximo vídeo.